Fala, minha gente, bem-vindo ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu, e hoje o nosso tema é nacionalismo. Bom, é bem comum você, dentro de uma sociedade, perceber que pessoas defendem certas bandeiras políticas. Eu amo meu país. Pensemos aí no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Pelo menos nos filmes, todas as casas possuem uma bandeira. Isso seria uma forma de se sentir pertencente a um local. E quando nós usamos esses símbolos, como a bandeira nacional, ou cantar o hino, nós estamos trabalhando dentro do campo do nacionalismo. Apesar que a ideia de nacionalismo é bem mais complexa, mas essa questão de valorizar esses símbolos nacionais, como por exemplo heróis que são criados, ou a própria bandeira, nós então temos uma forma a qual nós nos sentimos pertencentes a algo, já que o ser humano, como diria Peter Berger, não é uma ilha, ele não é isolado. Então o ser humano ele precisa, dentro da natureza, fazer parte de um grupo. E hoje, nós, mais do que em outros tempos, temos a possibilidade de participar de vários grupos de uma vez. Porém, no século XVIII, XIX, século XX, não é muito bem assim. Então, o nacionalismo ele tem vários olhares de discutir ele e de compreendê-lo. Eu vou trabalhar de um jeito bem didático e vou usar uma bibliografia que é do Norberto Bobbio e vou usar um slidezinho que eu fiz para quando eu vou trabalhar esse tema nas aulas, tá? Como sempre, eu comento o vídeo aqui do Psicolândia, ele é espontâneo. Então, a questão, por exemplo, do tema de hoje, o que aconteceu? Eu peguei o HD externo, fui numa pastinha de aulas e passando as aulas que eu tinha, vi lá nacionalismo, vou falar sobre isso daí. Então, eu nem estudei antes, nem nada. Então, assim, Psicolândia sempre é espontâneo. Como eu já trabalho isso em outros momentos, fica um pouco mais fácil para mim. Porém, essa ideia da espontaneidade, às vezes acaba também fazendo com que o vídeo promova certos erros. E é assim que funciona, tá, gente? Eu sou professor e é assim que funciona dentro de uma sala de aula. A gente faz um cronograma, só que a realidade nos obriga a nos adaptarmos a situações às quais a gente não estava preparado. Então, eu chego numa sala, eu quero falar sobre isso. Cara, aí a sala tá virando mortal, a galera tá louca. E aí? Então, o meu programa de aula foi por água abaixo. Eu quero falar sobre nacionalismo, pode ser que eu acabe falando de outra coisa. E os nossos vídeos, eles não são curtos, tá? Então, como eu sempre comento aqui, os nossos vídeos são aulas. O nacionalismo, ele tem dentro de si um significado ou significados, melhor dizendo, que torna essa discussão um pouco complexa. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu estou usando, tá, gente? Os últimos vídeos que eu postei, coloquei o celular e enviei direto para o YouTube. Agora estou usando um outro programinha aqui, sou péssimo com tecnologia, mas aos poucos a gente vai tentando melhorar aí. Pera lá. Compartilhar. Primeiro vamos aqui, ó. Você vai no Google, você vai escrever Dicionário de Política, Norberto Bobbio, e já vai aparecer. Vamos fazer o teste. Dicionário de Política, Norberto Bobbio, PDF. Ó, já é o primeiro, ó, Moodle USP. Clicou, já aparece o dicionário. Gente, esse dicionário é interessante por quê? Porque ele tem, primeiro, 1.600 páginas e ele percorre... Cara, nem sei quantos verbetes que são conceitos aí das áreas das ciências humanas e ciências sociais. Então, o Norberto Bobbio, ele tem uma discussão, não só ele, né? Gianfranco Pasquino e Nicola Matteucci. Esse dicionário de política é destinado ao leitor não especialista, ao homem culto, aos estudantes de segundo grau.
em nível superior e a todos que leem revistas e jornais políticos, aos que ouvem conferências e discursos, aos que participam de comícios ou que assistem a debates na televisão, dirigidos por especialistas ou por políticos. Oferece uma explicação e uma interpretação simples e possivelmente exaustiva dos principais conceitos que fazem parte da discussão do discurso político, expondo assim sua evolução histórica, analisando a sua utilização atual e fazendo referência aos conceitos afins. Bom, são mais de 1.300 páginas, agrupadas em 2 volumes. Seus autores são cientistas políticos e conhecidos mundialmente. Contaram com a colaboração de uma equipe de especialistas em questões políticas, históricas, sociológicas, jurídicas e econômicas, vindas aí de várias universidades. Bom, muito interessante. Então, volume 1 do Dicionário de Política, Fundação da Universidade de Brasília. Aí você vai no primeiro verbete, olha o que aqui já vai aparecer. Espera lá, as pessoas que participaram. Introdução, faz sentido. Introdução, aí você vai entrar no conceito de absolutismo. E o que é um conceito, gente? Vamos aqui pro Google, pro Word. Deixa eu pular uma linha aqui. Pense comigo que as ciências humanas, elas trabalham com conceitos. E é isto. Um conceito, ele é, dentro da área das ciências humanas, pelo menos na história, filosofia e sociologia, é uma palavra que nos liga a palavra que nos liga a uma ideia. Então, quando eu falo para você, vamos para a filosofia. Quando nós falamos, felicidade. Quando eu trago a palavra felicidade, você já tem uma certa ideia do que é. Quando eu falo, por exemplo, amizade, você já faz uma ideia do que seja. Quando eu falo, por exemplo, política, você também já tem uma ideia pré-concebida. Por quê? Porque esses conceitos, eles fazem parte da escola e alguns deles, como a política, liberdade, república, democracia, estão no nosso dia a dia. Então, quando nós ouvimos a palavra, por exemplo, política, você vai ter uma ideia na sua cabeça. Isso é um conceito. É uma palavra que nos liga a uma ideia. Porém, o conceito nunca é obsoleto. Isto é, ele sempre está em constante mudança a partir das novas discussões. Então, é bem comum que os conceitos sejam aprimorados. Eu poderia falar a palavra revistos, tá? Mas eu prefiro a palavra aprimorados. Por quê? Porque um conceito, por mais que ele já esteja feito e ele será remodelado, nós nunca, como poderia dizer, estaríamos negando a sua base. Então, o conceito é uma palavra que nos liga a uma ideia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do conceito de absolutismo, para quem estudou na escola, já tem uma ideia ali específica. Quando você fala, por exemplo, qual que é o segundo conceito aqui? Calma lá. É grande as discussões, tá, gente? Um conceito aqui, o cara usa umas 15 páginas, dependendo. Ação católica. O que é isso? Administração pública. Então, quando a gente ouve essa palavra, é um conceito, liga a uma ideia, liga a uma forma de representação da realidade. Eu não crio conceitos para explicar algo que não há na realidade. Por exemplo, lembrando aqui de Newton, né, que cria a ideia da gravidade, conceito da gravidade. Ele observou a realidade. Então, todo conceito tem relação com isso. E o conceito de nacionalismo também tem relação com a realidade. O conceito de nacionalismo está na página 1000. Vamos lá, então. Nacionalismo. Vamos lá. Espera lá. Nação. Nacionalismo. Quero ler só um trechinho para vocês e depois eu vou para o meu slide. Olha, então, em sentido mais abrangente, o nacionalismo designa
uma ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado Nacional, que é a nação. Então a nação é o quê? É a organização de um território que tem uma língua, moedas, território delimitado, culturas comuns, e eles são organizados por aquilo que a gente chama de Estado. Então o Estado é a forma de organização da nação. E o nacionalismo é a valorização da nação a partir do uso do Estado para fomentar essa mesma valorização. Ninguém nasce nacionalista, tá, gente? O nacionalismo ele é criado a partir do controle político. Então, seguindo aqui, ó, o Estado-nação, que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. Então, o Estado Nacional gera o nacionalismo na medida em que as estruturas de poder burocráticas e centralizadoras possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão entre Estado e nação, isso é, a unificação em seu território de língua, cultura e tradições. Então, quando nós falamos de nacionalismo, é sobre isso que nós estamos falando. Aqui você tem uma imagem. Espera lá, tomar uma aguinha. Aqui você tem uma imagem a qual você vê símbolos nacionalistas. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Se você dá um zoom aqui, a bandeira em primeiro local, exaltando a nação, você vê o indivíduo segurando uma arma, mostrando que a nação sobrevive, e segurando o indivíduo que está provavelmente, não diria morto, porque ele está com o braço levantado, né? E você tem esse indivíduo que levanta os braços, valorizando, dando um valor para a nação, sobre os corpos dos mortos. Isso mostra que aqueles que lutaram pela liberdade e morreram serão, digamos assim, valorizados agora por essa nova nação, por esse novo grupo que estará controlando o poder político. Então, o Estado-nação, o nacionalismo, ele precisa de símbolos que sejam compartilhados no sentido de valorizar um certo pertencimento, criar uma noção de pertencimento nas pessoas. As pessoas elas não se sentem pertencentes, patriotas que defendem o seu país, por natureza. Porque a pessoa nasce, ela vai aprendendo isso. E no decorrer da sua vida ela pode fazer escolhas de grupos. E, nesse sentido, nós temos uma batalha de mentalidades, uma batalha do imaginário. Bom, o nacionalismo, primeiramente, ele tem várias características, tá, meu povo? Primeiro, um sentimento de pertencimento a uma nação, um país, uma pátria. Nação, pátria e país são quase a mesma coisa, tá? Tem diferenças específicas, é evidente, mas a gente poderia se dizer que eles são bem semelhantes. Um país, uma nação, um território que busca, então, limitar esse território, é a fronteira que nós falamos. A nação e um país possui uma cultura em comum, uma moeda, leis gerais, e a pátria seria a valorização dessa forma de sociedade. Então, o sentimento de pertencer a algum lugar é o ponto-chave, gente, do nacionalismo. E por que isso? Porque os indivíduos precisam, eu não diria por natureza, mas nós precisamos, enquanto seres sociais, isso é, vivendo em sociedade, pertencer a alguma coisa. Tanto é que se nós não pertencemos a algum grupo, nós nos sentimos deslocados. 2. Um sentimento de orgulho. Então, o nacionalismo ele precisa fazer com que o indivíduo, aquele que se sente pertencente, aquele que se sente representado pelos representantes do Estado, ele precisa se orgulhar disso. Então ele vai colocar uma bandeira na frente da casa dele. Quando acontecer a questão de cantar o hino nacional, ele vai cantar com fervor. Então o sentimento de orgulho é um ponto-chave também no nacionalismo. Então vamos lá, pertencimento, eu faço parte de um grupo, isso quer dizer então que eu não me sinto solitário. E eu me sinto orgulhoso de participar desse grupo. Porém, esse orgulho, tá, gente, sempre exagerado, a ponto de você causar violência a outros grupos
para tentar fazer com que o seu grupo esteja sempre acima dos outros. E aí que vem o sentimento de superioridade. O nacionalismo acredita que a nação, que o grupo que governa a nação é superior do que outras. A gente pode usar vários exemplos, tá? Por exemplo, a Alemanha nazista, que se sentia superior a outros grupos e desenvolveu aí aquilo que hoje a gente chama de holocausto. Depois a gente volta a falar sobre isso. Então, pertencer a algum lugar, estar orgulhoso de pertencer a esse lugar e se sentir superior aos outros são características essenciais do nacionalismo. Além do mais, esse sentimento nacional exagerado pode resultar no quê? Um sentimento ufanista, valorizar o passado, um sentimento xenofóbico, isso é, contra aqueles que são que não são daquela região, que são, poderia-se dizer, imigrantes. Então, o nacionalismo exagerado faz com que nós desenvolvemos um sentimento de exclusão aos outros. Beleza? Bom, o que leva ao nacionalismo? Primeiro, gente, é preciso um romantismo. É preciso a gente romantizar um passado de glória. Então, o romantismo faz com que crie-se pinturas, músicas que usarão o passado daquela região como uma forma de influência no presente. Vamos usar, por exemplo, a Itália, ali no século XX, na década de 1920. Você tem, por exemplo, a formação do fascismo, e o fascismo vê no antigo Império Romano a influência para desenvolver o seu projeto de Estado e poder naquele momento, né? No presente ali em 1920. Então eu preciso voltar às origens, né? E eu crio uma história oficial. O que é uma história oficial? É uma história ligada a êxitos militares. Olha, então no Império Romano, no caso da Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico, eles eram extremamente expansionistas, criaram um grande império, você tem o general tal, você tem o rei tal. Então eu faço, nesse contexto, a figura do herói. Como eu comentei no último vídeo, não existe heróis, tá, gente? Os heróis são fabricados. Esse herói ele é fabricado para representar valores que as populações que vivem naquela sociedade se sintam representadas e, como poderia dizer, qual palavra? Essas pessoas se sentem iguais, semelhantes ao herói. Um herói ele tem que ter características as quais as pessoas comuns que vão defender o nacionalismo se sintam semelhantes. E também você cria uma língua nacional, né? A língua nacional é essencial do nacionalismo. Por quê? Porque você também exclui outras pessoas. A gente sabe que o mundo ele é diverso. Muitas pessoas partem por processos migratórios. Eu vou para Portugal para trabalhar. Estou indo para o Japão para tentar ganhar dinheiro. Nesse contexto, você tem sociedades que são extremamente mescladas culturalmente. No caso do nacionalismo, a exclusão, só uma língua, você exclui as outras. Bom, aqui você tem um exemplo de tentativa de criar um nacionalismo, apesar que essa figura ela está no contexto do Brasil, da proclamação da República. Não diria que seria um nacionalismo, a gente poderia discutir isso em outro vídeo. Só que a pintura, ela traz traços nacionalistas. Vamos lá. Pintura de Pedro Américo, 1893, chamada Tiradentes Esquartejado. E por que Tiradentes? Porque o Tiradentes é o herói da República, o herói escolhido para representar o novo regime. Se você for dar uma olhada, deixa eu ampliar. Tiradentes está cabeça cortada, ao lado de uma cruz com Cristo crucificado, e há um pano branco para colocar a cabeça de Tiradentes acima. E o pano branco, ele tem, dentro daquilo que a gente vai chamar iconografia, tem vídeo sobre isso também aqui no canal. Dá uma pesquisada aí. O pano branco significa pureza, paz. Você tem a roupa azul, que tem também o mesmo significado de bondade, de caridade. Então, Tiradentes ele é representado pelas cores como um bom homem. Você tem também, pera lá, deixa eu pegar aqui, a organização da figura de Tiradentes, ela representa o mapa do território brasileiro, isso é, Tiradentes morre para, como poderia dizer, em defesa do país.
não era um país na época que ele morre, né? Era uma colônia, mas ele morre em defesa da criação de alguma coisa melhor do que a realidade da época. Essa é uma pintura que ela é romântica, né? Ela busca trazer um passado de glória, cria o herói. Próxima pintura, Napoleão, The Great São Bernardo, de Jacques-Louis David. Você vê, inclusive, na aula... Peraí, gente, deixa eu só fechar a janela. Você tem na pintura de Napoleão uma valorização do imperador, do guerreiro. Começando primeiro pelo olhar focado, pelo olhar de determinação, apontando para frente, e para onde ele aponta, você vai perceber que os seus soldados lá atrás acompanham. Inclusive, você tem até o vento levando a roupa do Napoleão. O seu cavalo se sente, não diria amedrontado, mas talvez surpreso, enfim, ou amedrontado também, pelo controle do seu líder. Então, olha que interessante, Napoleão controla o seu cavalo. Suas roupas limpas também têm significados, e a sua espada dourada traz transcendência. E a roupa vermelha, é claro, coragem. Aqui, ao fundo, você tem Bonaparte, Aníbal e Carlos Magno, que seriam... Carlos Magno? Que seriam heróis do passado da França, né? Então, essa pintura, ela representa um herói, né? Valoriza o passado para determinar o presente. Nacionalismo, gente, ele só se desenvolve quando a sociedade ela é unificada. O que isso significa? Que a sociedade ela tem territórios delimitados. Quando você tem um governo que consegue organizar, a partir do Estado, um território que ele é comum. E dentro desse território ele vai ter características bem específicas, tá? Por exemplo, todo nacionalismo ele é militarista. Ele precisa da força militar. O nacionalismo ele surge, tá? Ali no século XVIII com a Revolução Francesa. Porém, é no século XIX e no século XX a qual ele terá maior força, e o nacionalismo ele precisa se representar pela força militar. No século XVIII e XIX, quanto mais um país tinha armamentos, mais forte ele era, mais superior a outros países ele era. E, consequentemente, a população também seria superiores a outras. Inclusive, isso se desenvolve ali um olhar dentro da história da questão da cultura oficial, da cultura tradicional, da cultura correta. Então, você percebe que é uma criação. Todo nacionalista, ele é autoritário, já que ele é militar, ele é autoritário, né? Ele tem que definir ali, pela força, a forma de organização da sociedade, principalmente as leis. Além disso, o nacionalismo precisa criar uma história oficial. O que isso quer dizer? Ele precisa criar uma história de glória. E essa história ela será transmitida pela língua nacional. E há um ponto também interessante, tá, gente? A militarização da política. Isso a gente pode discutir de várias maneiras. Um exemplo comum seria o governo ser comandado por militares. Então, assim, essas características do nacionalismo são bem específicas em relação à força, do controle da sociedade. Se você for dar uma olhada aqui agora, isso aqui é um outro rolê, que não é agora. Olha aqui o Brasil, na época da ditadura. A ditadura militar, que acontece aqui no Brasil entre 1964 e 1985, não foi nacionalista, tá, gente? Existia dentro do governo militar, do regime militar, características nacionais. Por exemplo, uma militarização da política, uma romantização feita pela propaganda. Então, olha aí, Ordem e Progresso, Semana da Pátria, ninguém mais segura esse país. Então você vê que essas propagandas, ao aparecer na TV, ou rádio, ou em um livro escolar, ela vai desenvolver nos indivíduos uma
amor, um sentimento de respeito, um sentimento de orgulho de fato. Olha aqui, o caneco é nosso, que foi a época que o Brasil ganhou a Copa, se não me falha a memória, em 73. E o que aconteceu? Você tem fotos dos campeões da Copa vindo trazer, eu acho que o Pelé, não lembro se foi, com o presidente militar segurando a taça, né? 7 de setembro, pera lá. Pra frente, Brasil! Brasil, ame ou deixo, isso é uma propaganda, não ufanista, como que seria a palavra? Xenofóbica, poderia se dizer, ou preconceituosa mesmo, ou excludente. Brasil, ame ou deixo. Então, se você quiser viver aqui, tem que aceitar as formas que nós organizamos a política. Interessante pensar essa dinâmica, que vem lá naquele contexto da superioridade e da língua nacional. Eu excluo as pessoas, então o nacionalismo ele é excludente. Você tem aqui duas pinturas também que são românticas e representam o nacionalismo. Aqui ao fundo você tem, calma lá, a bandeira estiada e as pessoas em volta comemorando esse momento. Você tem aqui também um indivíduo, de novo, como Napoleão, postura ereta, novas cores dourado e vermelho, mostrando transcendência e mostrando também coragem, olhando para frente com olho de determinação, coragem, controle do cavalo, mostra que ele é alguém, digamos assim, com características que podem ser reconhecidas, por exemplo, um grande lutador. E você tem, calma lá, pinturas de época. Essa aqui é uma pintura da Alemanha, olha para você ver, a liberdade representada segurando uma espada e atrás você tem a bandeira da Alemanha. Aqui, se não me falha a memória, na França ou na Áustria, agora eu não lembro. Então você tem também a liberdade segurando o emblema, provavelmente de uma família da monarquia, sentada numa poltrona, e abaixo dela você tem símbolos de famílias monárquicas e você tem também uma coroa. Isso mostra o processo de unificação, o processo de valorização. Vamos ver se tem mais uma imagem aqui. Não. Chegando ao final dessa aula, você tem aqui então, deixa eu pegar o marca-texto. Aqui. O nacionalismo, diz o Otto Vossler, é a força política mais característica dos séculos XIX e XX. Como os séculos XVI e XVII podem ser chamados século das guerras de religião, o final do século XVII e XVIII é o do iluminismo e o século XIX e XX são os séculos do nacionalismo. Com efeito, todos os grandes movimentos políticos que vieram depois da Revolução Francesa são expressões e efeitos da vontade nacional. Então, pera lá, descartar. Isso, deixa eu voltar para a câmera. Então, meu povo, quando nós falamos de nacionalismo, nós estamos falando de uma forma de organização política que cria uma ideologia nacional e cria, a partir da força militar, o controle e a organização do Estado, da nação. E o Estado seria a possibilidade de organização política dessa nação. E quando nós falamos de nacionalismo, a gente está falando disso, um sentimento de exagero da nação. A minha nação vale mais. Tanto é que o século XIX e XX são os séculos que desenvolvem ali, historicamente, os contextos que vão resolver lá na Primeira e Segunda Guerra, são questões de nacionalistas. Você tem, por exemplo, a Alemanha, que se unifica em 1871 e cria um nacionalismo extremamente poderoso. E vai-se nessa disputa entre os países, como, por exemplo, França, Inglaterra e outros, vão desenvolver ali a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é resultado de disputas nacionalistas. Então, o nacionalismo seria essa característica de política, né? Você controla o Estado, e o Estado que possui ferramentas, principalmente da força, o que a gente chama de Estado é o controle da força, será organizado um governo que terá uma ideologia nacional
essa ideologia ela é imposta. Aqueles que não querem aceitar essa ideologia, esse governo, vão sofrer punições. Alguns serão exilados, outros presos, outros mortos. E você precisa ter um exagero do orgulho. Tem que ser um orgulho extremamente exagerado. Bom, se você gostou da aula, é só um esboço, tá, gente? Poderíamos falar muito mais, só que meia hora de vídeo eu acho que já é suficiente, né? Se você gostou não, se gostou, clica aí no curtir, comenta, curtir não gostei, comenta e se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui no Psicolândia, beleza? Tamo junto.